Dando continuidade às nossas ferramentas tecnológicas que podem ser inseridas nessas práticas de ensino com perspectivas construtivistas de aprendizagem e que permitem a idealização de práticas de ensino com metodologias ativas de aprendizagem, nós temos a plataforma do Kahoot, que possui diversas atualizações neste ano de 2022. Então vamos lá. Quando eu entro no Google e digito Kahoot, eu encontro diversos resultados de busca. Aqui também eu tenho que ter certo cuidado, assim como nós já vimos com a plataforma do Mentimeter. Existe esse link do kahoot.it e temos o kahoot.com. O kahoot.it ele é destinado para os alunos que vão participar dessa atividade interativa com o Kahoot. Nós que vamos criar essa atividade, esse quiz com o Kahoot, temos que acessar o kahoot.com. Quando eu clico aqui em kahoot.com, eu sou direcionado para essa tela inicial do Kahoot. Perceba que inicialmente ela vem em outro idioma. Se você estiver utilizando o navegador do Google Chrome, basta clicar com o direito e traduzir para o português. Agora já está tudo em língua portuguesa. Aqui existem diversas informações, diversas notícias, possibilidades para a utilização do Kahoot na escola, o Kahoot no trabalho, em casa, na própria pesquisa científica e como trabalhar com o Kahoot, podendo utilizar o Kahoot para criar algum jogo de aprendizagem interativo. Posso utilizar o Kahoot para hospedar e compartilhá-lo também nessa plataforma. E a opção toque, que é para realmente colocar a mão na massa e jogar, participar dessa atividade interativa com o Kahoot. Temos aqui que mais de 1 bilhão de pessoas jogam Kahoot por ano. Os Estados Unidos, que é um país que utiliza a metodologia ativa há bastante tempo, tem que 50% de seus professores utilizam essa plataforma do Kahoot. Existem jogadores em mais de 200 países ao redor do mundo e conta com um banco de mais de 50 milhões de jogos públicos disponíveis. Aqui alguns relatos também que, caso você tenha interesse, você pode explorar com maior tranquilidade. Como que eu faço agora então para conseguir acessar e criar o meu próprio Kahoot? Basta eu clicar aqui nesse ícone verde para me inscrever. Clico aqui em inscrever-se. Ele pergunta qual que é o tipo de conta que eu quero. Uma conta enquanto professor, enquanto aluno, enquanto pessoal, enquanto profissional. Vou colocar aqui uma conta enquanto aluno. Ele pede para selecionar a sua data de nascimento. Selecionei aqui a minha data de nascimento. Pronto, e cliquei em continuar. E aqui eu tenho que criar um nome de usuário. Então eu vou colocar aqui as iniciais do meu nome, Herbaj_prof. E cliquei em continuar. Foi validado. A partir disso, bastaria eu inserir o meu e-mail e a minha senha, ou fazer o login com a minha conta da Google, da Microsoft, da Apple ou da Clever. Vou clicar aqui em continuar com a minha conta Google. Vou fazer o meu login. Cliquei aqui, já, meu login, e-mail e senha. E aqui ele mostra, olha só. Não foi possível encontrar uma conta, então vamos continuar e se inscrever. Quando você clica em continuar e se inscrever, você é direcionado para essa tela inicial do Kahoot. E nessa tela inicial, ele te mostra algumas possibilidades para que você adquira a versão paga do Kahoot. Existem aqui algumas versões de $3 por mês, $6 por mês, $6 e pouco aqui por mês, mas também existe essa possibilidade da utilização gratuita, a versão básica. Você pode criar seus Kahoots, obter alguns modos de estudo e jogar com até 20 jogadores por jogo. Clico aqui em continuar gratuitamente. Caso você tenha interesse, você pode sim acessar essa versão paga, mas eu vou focar em recursos gratuitos. Aqui novamente você tem diversas possibilidades, orientações para criar o seu curso utilizando o Kahoot. Os seus próprios Kahoots criados serão apresentados aqui. A forma que você faz para jogar um demo de jogo, criar um Kahoot, organizar esse seu próprio Kahoot. É bem tranquilo esse processo, tudo bem? Então, para iniciar, eu vou te mostrar como que você pode criar um Kahoot do zero. Como que é esse processo para você criar um Kahoot do zero? Para você criar um Kahoot do zero, basta você clicar nesse item criar. Deixa eu só fechar essa notificação. Cliquei aqui em criar. Clique em criar e vem aqui em Kahoot.
Quando eu clico em criar Kahoot, ele já me manda para esse template de edição, essa tela do editor. E a partir daqui é bem intuitivo o processo. Aqui eu tenho alguns temas também à minha disposição, né? Aqui ele coloca, comece a digitar a sua pergunta. Aqui eu posso digitar a pergunta que eu quiser, colocar uma mídia, um vídeo, uma imagem que contribua e colabore com esse próprio enunciado de uma forma bem tranquila. Vou focar aqui em questões bem simples, né? Para que você possa entender que isso pode ser aplicado para qualquer disciplina e para qualquer conteúdo e em qualquer nível de escolaridade que você esteja trabalhando, desde que os seus alunos saibam ler, né? Ou até mesmo se eles não souberem ler, você pode focar com algumas representações visuais aqui como imagens e aqui também algumas representações da resposta como imagem em cada uma das alternativas. Vou colocar uma pergunta extremamente bobinha, ó. Quanto que é 2 mais 2? Fiz essa minha pergunta. A partir disso eu vou digitar as minhas possibilidades de resposta. 2 mais 2 é 1, 2 mais 2 é 2, 2 mais 2 é 3, 2 mais 2 é 4. A alternativa correta, resposta 4. Pronto, vim aqui e já cliquei. A partir disso, eu tenho aqui qual que é o limite de tempo que eu quero deixar para o aluno responder essa questão. Aqui é um ponto que requer bastante atenção, porque você não sabe somente o formato exato que você vai utilizar esse Kahoot. Você pode utilizar ele em um formato síncrono presencial, quanto também em um formato assíncrono ou síncrono online. E existe um certo delay da internet entre aquilo que está chegando para o aluno, que ele respondeu, até a internet enviar essas informações para a plataforma e a plataforma conseguir identificar isso. E dependendo da qualidade da internet, tanto do professor quanto do estudante, 20 segundos pode ser pouco. Eu sempre gosto de deixar aqui no mínimo ali 1 minuto, porque o aluno dele tem mais tempo de pensar, o aluno ele tem essa oportunidade dele realmente fazer com calma. É claro que quem responder em menor quantidade de tempo vai ter maior pontuação. E se você quiser também, né, analisar aqui a possibilidade de nem atribuir ponto, você também pode. Você pode fazer uma pontuação dupla, uma pontuação padrão ou nenhum ponto, caso você queira apenas avaliar depois se eles acertaram ou não. Fica a critério do professor, tá bom? Então, deixei aqui em limite de tempo de 1 minuto, padrão e tudo mais. Aí eu poderia simplesmente clicar aqui em adicionar pergunta. Quando eu clico em adicionar pergunta, existem diversos tipos de perguntas, mas todas essas perguntas que acompanham essa estrelinha quer dizer que requer um upgrade, ou seja, é apenas para a versão paga. A versão gratuita te permite criar questões do tipo quiz e questões do tipo verdadeiro ou falso. Como que funciona verdadeiro ou falso? Eu digito aqui a minha pergunta, por exemplo, 5 vezes 5 é igual a 25. E essa é uma premissa verdadeira ou é uma premissa falsa? É uma premissa verdadeira. Cliquei aqui em verdadeiro, configuro aqui o meu tempo e pronto, está feito essa questão. Poderia novamente clicar aqui em adicionar uma pergunta. Antigamente, existia a possibilidade da gente procurar no banco de perguntas, que existem mais de 50 milhões, né, de perguntas, para eu conseguir colocar apenas uma pergunta no meu quiz. Mas agora a versão gratuita não permite isso. Mas eu vou te mostrar uma outra forma daqui a pouquinho de como que você pode pegar um Kahoot pronto e adaptar de acordo com a sua própria necessidade, de acordo com a sua própria realidade, tudo bem? Então, olha só o que eu vou fazer aqui agora. Eu sei que nesse exato momento você deve estar pensando, professor, realmente é uma ferramenta bacana, uma ferramenta legal, mas não tenho tempo hábil enquanto professor para ficar fazendo aqui questão por questão desse jeito. É muito trabalhoso em termos, demora bastante tempo para eu conseguir fazer isso. Existe alguma forma para conseguir otimizar esse tempo? Existe. Basta você vir aqui embaixo neste item aqui, importar planilha. Quando eu clico em importar planilha, aqui ele já orienta, primeira coisa, baixe o nosso template. Cliquei aqui para baixar o template, ele já abre aqui uma tabelinha do Excel. Vamos aguardar abrir essa tabelinha do Excel. E depois de aberto essa tabelinha do Excel, você poderá customizar, você poderá escrever essa pergunta de uma forma bem tranquila, de uma forma bem fácil, para inserir de uma forma mais automática no próprio Kahoot. Vai ficar bem mais tranquilo esse processo.
Inicialmente, vocês vão perceber que essa tabela ela vem com algumas informações ali ainda em inglês, mas é bem tranquilo, é bem fácil ali da gente conseguir entender o que ela está pedindo. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui novamente essa planilha nossa do Excel. Então, olha só, esta planilha do Excel que é baixada, ela vem aqui com algumas informações em língua inglesa, mas é bem tranquilo da gente conseguir entender o que ela está pedindo. Deixa eu só centralizar aqui, que eu acho que fica mais fácil para visualizar. Vou puxar um pouquinho para cá e vou diminuir aqui um pouquinho o zoom. Olha só, aqui a primeira questão, ela fala... qual que é a questão que você quer? Qual que é o enunciado dessa sua questão? E ela tem que ter no máximo 120 caracteres. Aqui já existe uma pergunta padrão, vou até manter ela também para depois você ver como que ela vai lá para o Kahoot. E aqui embaixo eu vou colocar outra pergunta bem aleatória. Quanto é 10 mais 1? Fiz essa minha pergunta. A partir disso eu tenho que inserir, vou só deixar aqui centralizado para ficar mais fácil a visualização. Eu tenho que inserir, olha só, qual que é a primeira alternativa? Qual que é a primeira alternativa que você quer que tenha ali? 10 mais 1 eu vou colocar ali 9. Outra possibilidade eu vou colocar que é 10. Outra possibilidade eu vou pôr que é 11. Outra possibilidade eu vou pôr que é 12. Então, alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3, alternativa 4. Aqui eu tenho tempo limite. Quanto tempo eu vou deixar para o meu aluno responder isso em segundos? Como nós já tínhamos discutido, é bacana deixar ali 1 minuto, então eu vou colocar aqui 60 segundos. E depois aqui eu tenho, olha só, qual que é a alternativa correta? Quando eu volto para cá, eu tinha que a pergunta é quanto é 10 mais 1 e a resposta é 11. 11 está localizado na pergunta, na alternativa, né? Na verdade 3. Então a alternativa correta é a alternativa 3. Depois de ter feito isso com o meu banco de questão, enquanto professor, que eu já tenho da minha disciplina, colocado aqui Ctrl+C, Ctrl+V mesmo enunciado, as alternativas, a alternativa correta, aqui dá para eu deixar todo o tempo já padrão, poderia pegar aqui simplesmente deixar, poderia pegar aqui tudo simplesmente já deixar tudo 60 segundos, também existe essa possibilidade. Depois de ter feito isso, basta eu clicar aqui em salvar. Depois que eu cliquei em salvar, eu já posso fechar essa janela e clicar aqui para selecionar o arquivo. Quando eu seleciono o arquivo, eu abro lá no meu navegador, lá no meu computador, vou lá em Downloads, onde eu tinha baixado essa minha planilha do Excel, clico nela e clico aqui em abrir. Ele já mostra, foi carregado o Kahoot Quiz Template e eu clico em carregar. Quando eu clico aqui em carregar, ele mostra, tem 2 perguntas. Como assim 2 perguntas, professor? Você só colocou uma, mas lembra que eu deixei aquela padrão também do Kahoot? E eu clico aqui em adicionar perguntas. Aqui eu tenho a minha terceira pergunta, olha só, que foi aquela que veio do próprio Kahoot, né? Aqui uma pergunta em língua inglesa, e aqui todas as respostas estavam corretas. Se eu não quero essa pergunta que eu inseri ou que veio automático ali da plataforma do Excel, basta eu clicar aqui em excluir. Ele pergunta, né, confirmação se realmente eu quero excluir essa pergunta, cliquei em excluir. Aqui embaixo tem a minha pergunta que eu tinha inserido, ó, quanto que é 10 mais 1, as premissas, a alternativa correta e o limite de tempo que eu deixei ali à minha disposição. Tudo bem? É muito bacana ver essa possibilidade. Por enquanto, eu vou clicar aqui em salvar, vou colocar um título aqui, teste Kahoot, e vou clicar em continuar. Por enquanto, ele já me mostra aqui algumas possibilidades para testar, para jogar, para compartilhar com outras pessoas, mas por enquanto eu não vou fazer nada. Por enquanto eu não vou fazer nada porque eu quero te mostrar agora como que você localiza um Kahoot já pronto, já disponível aqui na plataforma, para que você consiga identificar que existem alguns recursos, algumas possibilidades já existentes prontas. Então você pode utilizar também os Kahoots que já existem, quanto também você pode personalizar, customizar para atender às suas necessidades. Como que eu faço para buscar e identificar esses recursos já existentes? Eu clico neste item Descobrir. Quando eu clico aqui em Descobrir, eu coloco uma palavra, um termo indutor do conteúdo que eu estou trabalhando. Por exemplo, aqui, arte conceitual. Quando eu digito esse termo arte conceitual, eu encontro aqui alguns resultados. Eu tenho 431 resultados. Consigo fazer um filtro por idioma e tudo mais. E aqui eu tenho algumas informações. Esse Kahoot foi idealizado por essa Liviuka, já contou com 210 jogadores e é destinado para o 9º ano. Eu posso clicar nele para ver se ele atende às minhas necessidades.
Aqui eu tenho que ele possui 13 perguntas. A primeira pergunta, por exemplo, mostra que arte contemporânea existem essas alternativas e a autora deste recurso assinalou como alternativa correta essa primeira, que é um momento dentro da história da arte. É muito importante que você, enquanto professor, enquanto professora, se atente a esse aspecto. Você tem sim que entrar pergunta por pergunta para ler qual é o termo indutor ou a pergunta, o enunciado que foi feito pelo autor desse Kahoot, quais são as premissas apresentadas e qual é a premissa atribuída como verdadeira, porque você tem que verificar a veracidade dessa alternativa. Será que realmente está correto do ponto de vista científico ou apresenta alguns erros, algumas lacunas conceituais? Você não pode levar isso para os seus alunos apresentando erros conceituais. Após fazer a leitura detalhada de todas essas questões, você pode identificar assim, nossa, é perfeito, atende totalmente às minhas próprias necessidades para trabalhar esse conteúdo. Ou também você poderia falar, não, essa primeira pergunta eu não gostei, essa terceira eu gostei. Na verdade eu queria usar apenas a terceira, a quarta e a quinta, não queria utilizar todas. Então eu tenho que ficar aqui pegando, copiando e colando lá na criação do meu próprio Kahoot? Não, você consegue fazer uma cópia e uma própria personalização desse Kahoot. Como que você faz isso? Você vem aqui nesse itemzinho aqui, nesse lapisinho em editar Kahoot. Quando você clica aqui em editar Kahoot, ele volta para a tela do editor, mas vai te aparecer uma notificação. Vamos aguardar um pouquinho, olha só. Duplique para editar. Não é possível editar esse Kahoot, mas é possível duplicá-lo para realizar as edições. Então você clica em duplicar. Quando você clica em duplicar, todas aquelas questões do Kahoot veio aqui à sua disposição. Perceba que aqui existe uma imagem. Talvez essa imagem não seja realmente compatível com aquilo que você deseja. Você queria uma outra imagem, então você poderia clicar aqui em remover e adicionar sua própria imagem. Talvez você queria complementar um pouco mais o texto dessa alternativa, então bastaria você digitar para complementar esse texto. O limite de tempo não é suficiente, eu quero deixar um tempo maior para o meu aluno. Você também pode fazer isso com bastante tranquilidade. Essa segunda questão eu não gostei, eu não trabalhei isso ainda. Então bastaria você clicar aqui em excluir. Exclui essa pergunta e você atribui, você faz ela da forma que você acha correto, da forma que você acha ela mais pertinente. Depois, novamente, basta você clicar aqui em salvar, ele vai fazer as alterações e volta para essas possibilidades, tá bom? Aqui no cantinho, se você parar para analisar, é até bacana se você clicar aqui em início, que aqui mostra os Kahoots que você já trabalhou até o presente momento. Esse que você duplicou, que você pode também alterar o nome para não ficar ali duplicar, E esse que você tentou criar do zero. E agora eu vou te mostrar como que é o processo de você mostrar isso para o aluno, de você jogar e de você testar se o seu Kahoot foi validado, se está funcionando tudo certinho. Quando eu clico aqui em teste Kahoot, olha só o que eu posso fazer. Vou clicar aqui em editar novamente, vou adicionar mais uma pergunta só para facilitar uma coisinha que eu quero fazer. Quiz, vamos colocar aqui. Quanto é 3 vezes 3? Essa é a minha pergunta, as premissas eu tenho aqui 3, 6, 9 e 12. E 3 vezes 3 a gente sabe que é 9. Marquei aqui, tempo de 1 minuto. Quando eu clico aqui em salvar novamente, ele mostra essa opção que é muito bacana. Teste esse Kahoot. Quando eu clico em teste esse Kahoot, ele me mostra simultaneamente como que é a tela do meu aluno quando ele acessa ou pelo aplicativo ou pelo Kahoot.it e como que é a tela que o professor vai compartilhar com os alunos. E aqui até mesmo já mostra a orientação. Deixa eu só tirar esse som aqui. Pronto. Aqui ele já mostra a orientação. Baixe o app do Kahoot ou entre em Kahoot.it para digitar esse código que está aparecendo aqui. Esse código é bacana a gente perceber que basta o aluno clicar aqui, 978387 e clicar em inserir. Quando ele faz isso, aqui pergunta qual que é o apelido, qual que é o nome desse aluno. Vou colocar que esse é o aluno Edson Ribeiro. E clico aqui em OK, vamos lá.
Para o aluno aparece você entrou, está vendo seu apelido na tela? E aqui aparece para o professor os alunos que já entraram. Se algum aluno colocar um nome fazendo gracinha ou num apelido, alguma coisa desagradável, basta o professor clicar aqui que ele exclui o aluno dessa participação, tá bom? Mostrando também como poderia ser feito isso pelo computador, bastaria então o aluno entrar em kahoot.it. Quando ele entra em kahoot.it, ele tem que inserir o PIN do jogo. Qual que é o PIN do jogo mesmo? É 978, então, 978 387. 978 387. E clico em inserir. Novamente aqui é perguntado, então vou colocar Edson Brito. Esse que é o bom de ter vários sobrenomes, né? Posso usar todos aqui nesses exemplos fictícios. Coloquei em OK, vamos lá. Aqui também aparece, você entrou e para cá mostra para o professor que eu já tenho 2 alunos participando. Depois de todos os alunos terem entrado, lembrando que essa versão é gratuita, ela se limita a 20 participantes. Mas quando o professor leva isso para a sala de aula, caso a turma tenha mais do que 20 alunos, ele também pode utilizar a versão de grupos, onde cada 2 alunos, 3 alunos utilizam o mesmo aparelho para responder, que isso também facilita esse processo de inclusão e que todos os alunos consigam participar. Então, cliquei aqui em iniciar. Aqui você consegue acompanhar a tela que o professor está compartilhando com os alunos e o que aparece no aparelho celular para o aluno. Perceba que olha só como que fica essa primeira pergunta. Quanto que é 2 mais 2? Nós temos o enunciado, como aqui não foi inserido nenhuma palavra, nós temos apenas o símbolo aqui do Kahoot e as alternativas. O estudante, ele tem que assinalar a cor correspondente da alternativa. Quanto é 2 mais 2, a resposta correta seria a verdinha. Imagina que esse aluno que eu tenho aqui, ele foi lá e marcou a azul. Aqui ainda fica mostrando para ele, ó, espera um pouquinho aí, que ainda está rodando o Kahoot. E esse aluno vai lá e fala, 2 mais 2 é igual a 4. Ele veio aqui e clicou. Depois de todos responderem, para o aluno é apresentado se ele acertou ou é apresentado para o aluno que ele errou. Mostra para o aluno, mas isso não é apresentado para toda a turma. Então não existe a possibilidade do aluno se sentir exposto. É claro que nesse exemplo fictício que eu estou apresentando, eu tenho apenas 2 participantes. Mas imagina em uma turma onde realmente eu tenho esses 20 participantes. Aqui o professor teria toda a distribuição da quantidade de alunos que assinalou cada uma dessas alternativas. Aqui ele consegue identificar que um acertou e que outro errou. Mas imagina que desses 20 alunos o professor tivesse 15 que acertaram e esses outros 5 se distribuíram nessas outras 3 alternativas. Há indícios de que a grande maioria conseguiu entender o conteúdo dessa questão e que ele ainda pode aproveitar antes de avançar para fazer um feedback, por que está correto e por que está errado. Quando eu clico aqui em avançar, aqui mostra uma certa pontuação. Ah, professor, mas não dava para saber, mas agora dá. Porque aqui mostrou o ranking, mas esse ranking de pergunta por pergunta, ele mostra apenas o top 5, que é para dar aquele incentivo, mostrar aquela relevância social para os 5 melhores participantes desta questão. Então, se você tiver 20 alunos, somente ele sabe se ele está na 6ª posição ou lá em último lugar. Então, você não faz a exposição daquele que está tendo mais dificuldade e, ao mesmo tempo, você valoriza, dá um certo respaldo ali social, né, para esse que está tendo uma pontuação maior. Quando você clica em avançar, vai para a segunda pergunta e é perguntado ali, ó, quanto que é 3 vezes 3? Nesse caso agora, 3 vezes 3 é 9, que é azul. Esse outro participante aqui vai acertar. Olha só, ele clicou no azul e esse aqui é o que vai errar agora. Então, vou colocar aqui 3, por exemplo. Aqui eu novamente tenho, ó, que ele marcou uma alternativa incorreta e que a correta seria essa outra. Clico em avançar. Cliquei em avançar, uma pergunta agora de verdadeiro ou falso. 5 vezes 5 é igual a 25? Esse outro sujeito aqui, ele marcou que sim, azul, verdadeiro. 5 vezes 5 é igual a 25. E esse aqui também marcou que sim, é verdadeiro. Neste exato momento, todos acertaram. E eu clico em avançar, eu tenho a pontuação até agora nesse presente momento. Cliquei em avançar novamente. Quanto que é 10 mais 1? Neste caso, quanto que é 10 mais 1? A alternativa correta é 11 e 11 está na cor
amarelinho ali. Então eu vou colocar azul nesse aqui e nesse aqui eu vou pôr azul também. Então eu tenho que os dois erraram. Agora vem a parte mais fantástica enquanto professor. Eu clico aqui em avançar. Quando eu clico aqui em avançar, ele mostra agora esse pódio final, e esse pódio mostra apenas os 3 melhores. Novamente, você valoriza, incentiva aqueles que tiveram melhor desempenho, incentiva os outros a quererem alcançar esse pódio, mas ao mesmo tempo você não faz a exposição daqueles que não ficaram em top 3. Aqui mostra o tanto de perguntas que eles assinalaram e os respectivos pontos. Lembrando que quem responde em menor quantidade de tempo tem um nível ali de pontuação maior. Quando o professor clica em avançar, aqui mostra, 50% de assertividade foi o que teve nesse Kahoot. E aqui o professor ainda consegue colocar essa opção que é fantástica, ver relatório completo. Quando o professor clica em ver relatório completo, aqui aparece até uma notificação. Você tem certeza que você parou de compartilhar a tela para você não fazer a exposição de como foi o resultado geral para os alunos? Então o professor para de compartilhar a tela e faz essa análise de ver o relatório. Quando o professor clica aqui em ver relatório, olha a ferramenta fantástica que ele tem à sua disposição. Primeira coisa, ele consegue identificar que existiu 50% de assertividade durante a realização desse Kahoot. Ele consegue identificar que ele contou com 2 jogadores participando. E quando ele clica aqui em 2 jogadores, ele consegue identificar qual foi o primeiro e qual ficou em segundo lugar. Aí, claro, né, que nesse caso poderiam ter até 20 alunos, então ele conseguiria ter todo esse ranking, e ele também consegue ver qual que é o percentual de assertividade. Nós discutimos que as UEPs e as metodologias ativas de aprendizagem não devem fazer um sistema de avaliação depois puramente tradicional, mas nós sabemos que infelizmente é necessário atribuir uma nota para o aluno. Talvez esse nível de assertividade seja uma possibilidade. Quando eu clico no aluno Edson Brito, por exemplo, abre esse diagrama aqui um pouco mais detalhado que mostra qual foi a alternativa que ele respondeu para cada uma das perguntas e o tempo que ele levou para responder. Aqui o professor também encontra indícios se o aluno simplesmente chutou de qualquer forma apenas para fazer ou se ele levou um certo tempo para pensar, para refletir qual seria a resposta correta. Então aqui eu tenho detalhadamente qual foi o nível de assertividade de cada aluno individualmente em cada uma das perguntas apresentadas. Aqui em perguntas, o professor também tem uma ferramenta muito importante, que é uma ferramenta dele identificar quais são os conhecimentos que os estudantes, em sua grande maioria, parecem ter aprendido e quais aquelas que apresentam mais indícios de que há uma lacuna de aprendizagem. Por exemplo, relacionado a essa pergunta que 5 vezes 5 é igual a 25, eu tenho 100% de assertividade. Novamente, é importante salientar que aqui eu estou trabalhando com 2 alunos, mas se fosse a capacidade máxima 20, eu teria uma análise muito mais fidedigna ainda. Então, se eu tenho 100% de assertividade, isso é indício de que os alunos entenderam o conceito dessa minha premissa, dessa minha pergunta. Ao mesmo tempo que, quanto é 10 mais 1, todo mundo marcou errado. Então, há indícios de que os alunos não aprenderam, há uma lacuna de aprendizagem. Eu tenho que preparar a minha próxima aula já partindo desse indício de que houve uma lacuna de aprendizagem, para conseguir suprir ou ao menos, né, amenizar essa lacuna de aprendizagem. E aqui eu tenho 50% de participação. Tudo bem? Por último, nós temos aqui uma outra possibilidade que é bem bacana. Quando eu clico aqui, por exemplo, em teste Kahoot, né? Vamos novamente aqui nesse teste Kahoot. Além desse jogo ao vivo em iniciar, eu também posso clicar aqui em atribuir. Quando eu clico em atribuir, é como se o professor estivesse idealizando uma tarefa, uma atividade para o aluno resolver em outro momento fora do momento em sala de aula. Até quando ele vai poder fazer essa atividade? Ele pode fazer até dia 30 de setembro, até 11 horas da noite. Você vai querer aqui ter o tempo de questão? Você pode manter o temporizador das perguntas, como você também pode tirar. O aluno ele tem um tempo maior para ele realmente poder pesquisar e fazer outras questões antes de responder. Fica a critério do professor, depende qual o conteúdo, o assunto que o professor está trabalhando. Esse ordem aleatória de respostas é importante, porque isso também minimiza as condições de cola por parte de alguns alunos, né? Porque nesse caso, daí todas as questões são apresentadas em uma ordem diferente. A primeira questão de um vai ser diferente da primeira questão do outro aluno, e a ordem das alternativas também muda. Aqui em gerador de apelidos, sempre deixe em não.
Porque se você deixa em sim, é gerado um nome aleatório que permitiria uma participação anônima do estudante. Como o professor precisa saber quem respondeu, você sempre deixa marcado em não. Depois de ter feito isso, basta o professor clicar aqui em criar, que ele já será direcionado aqui para essa tela. E nessa tela ele consegue ter aqui a possibilidade de enviar o código para o aluno, para que o aluno pegue esse código, entre lá em kahoot.it e insira ele, ou simplesmente ele pode enviar o link para o acesso desse Kahoot. Ele clicou aqui em copiar, já é copiada essa URL, e como que isso é apresentado para o aluno? Vamos mostrar aqui, ó. Colei aqui, vamos colocar aqui para sair. Aqui está carregando. 1, 2, 3, Kahoot. O teste, né, Kahoot, o nome que o professor atribuiu. Caso o professor tenha colocado uma fotinha, vai ser aparecido aqui também. E ele vai participar do jogo. Então agora é o Edson Almeida. Ok, vamos lá. Somente ele vai entrar e já inicia-se esse Kahoot. Novamente aparece ali 3, 2, 1. Vou tirar esse som para não ficar atrapalhando aqui na explicação. Só um pouquinho. Aqui, tirei o som. E aqui, ó, quanto é 2 mais 2? Ah, 2 mais 2 é 4. Vim aqui e marquei. Depois de eu ter marcado, ele já me dá um feedback. Lembra que o feedback é uma característica importante da gamificação? Ele já me mostra na hora se eu acertei ou não. Clico em avançar. Vou para a próxima pergunta. Quanto que é 3 vezes 3? Ah, 3 vezes 3 é igual a 6. Fui lá e marquei. Ele já me mostra também que eu errei. E qual seria a alternativa correta? O aluno ele tem um feedback instantâneo do nível de assertividade que ele está tendo. Verdadeiro ou falso? 5 vezes 5 é igual a 25? É verdadeiro. 5 vezes 5 é igual a 25. Fui lá e acertei. Vou para a próxima pergunta. Olha como eu estou fazendo uma tarefa de casa. É claro que estou fazendo continhas simples, mas de arte, de um conteúdo específico, de qualquer disciplina que eu esteja trabalhando, de um modo muito mais prazeroso, me divertindo. 10 mais 1 é igual a 11. Acertei também. Cliquei aqui em avançar. Se eu quiser copiar esse link, depois que acabar o prazo eu consigo ver a posição que eu fiquei no ranking, mas está finalizado o desafio. E como que isso aparece lá para o professor? Lá na parte onde o professor idealizou o seu próprio recurso. Aqui, ó. Vou atualizar a página. Eu tinha 0 jogadores, agora como eu acabei de jogar, olha só o que aparece aqui para o professor. Que ele já contou com 1 jogador. Eu tinha 4 perguntas. Quando eu clico aqui em 4 perguntas, eu tenho um nível de assertividade. Aqui só existe 100 ou 0 porque apenas um aluno respondeu. Quando todos os alunos responderem, eu vou ter essa distribuição mais específica de acordo com todas aquelas possibilidades de análise que eu já discuti com você. E aqui finalizamos a nossa aula. Espero que por meio desses recursos apresentados ao longo desta sequência, desde a parte inicial, que fundamenta a utilização desses recursos, dessas plataformas digitais, tanto a utilização do Mentimeter quanto agora a utilização do Kahoot, tenha te incomodado, te mostrado que realmente existem diversas possibilidades, que mesmo não sendo tão simples desde o início, você pode sim criar seus próprios recursos interativos, manda no grupo da família, pega lá a nuvem de palavras do Mentimeter, quando vocês forem fazer um almoço de domingo, coloca lá o termo indutor, almoço de domingo, coloca aí 3 coisas que vocês querem comer, veja quais são as palavras de destaque, o que o pessoal compartilha de informações. O próprio Kahoot cria ali algumas perguntas, compartilhe com seus familiares, com crianças que fazem parte do seu laço social, que é muito bacana também para você já treinar. Quando você se tornar professor e for aplicar isso no âmbito da sala de aula, vai se tornar um processo muito mais simples e um processo muito mais fácil de ser realizado. Espero que você tenha gostado desta aula. Um forte abraço, desejo sucesso nos seus estudos, na sua atuação profissional e até mais. Tchau, tchau.